José foi o 11º filho de Jacó, e o primeiro com sua esposa que mais amava, Raquel. O capítulo 30 do livro de Gênesis descreve toda a disputa entre Raquel e Lia, as duas esposas de Jacó. Raquel era estéril, e sofria por não poder dar filhos de seu ventre a Jacó. Porém, o texto bíblico diz que Deus lembrou-se de Raquel, e a tornou fértil. Então ela deu à luz a José, e depois a Benjamim. Gênesis 30, versos 22 e 23. O nome José vem do hebraico Yosep e significa que ele, Deus, acrescente filhos, ou possa ele acrescentar. Tal significado fica esclarecido em Gênesis 30, 24. Popularmente, José, filho de Jacó, ficou conhecido como José do Egito. É claro que essa designação se dá por conta do modo com que Deus o exaltou entre os egípcios. José nasceu em Padã-Arã, 6 anos antes de Jacó retornar a Canaã. Nessa época, o patriarca tinha cerca de 90 anos de idade. O período histórico mais provável em que José viveu talvez seja a era dos faraós Ixos. Entre 1720 a 1570 a.C., José ocupava um lugar especial no coração de Jacó, sendo não apenas seu filho da velhice, mas também o filho de sua amada Raquel. Isso se refletia de maneira visível na túnica especial que José recebeu de seu pai, como está registrado em Gênesis 37, 3, evidenciando a predileção que Jacó sentia por ele. Um evento que ilustra ainda mais essa posição de filho favorito é o encontro entre Jacó e Esaú. Naquela ocasião, durante o reencontro, José e Raquel foram cuidadosamente colocados no local mais seguro da comitiva. Alguns argumentam que a túnica que Jacó deu a José poderia ser interpretada como um sinal de que ele planejava fazer de José seu herdeiro principal. No entanto, não existem evidências sólidas o suficiente para afirmar com certeza essa hipótese. Os irmãos de José claramente sentiam certos ciúmes e insatisfação em relação a ele, conforme narrado em Gênesis 37, 4. No entanto, a situação se tornou ainda mais complicada após os 2 sonhos que José teve, como mencionado em Gênesis 37, 11. Em ambos os sonhos, a família de José se curvava diante dele, descritos em Gênesis 37, versos 6 a 9. Esses sonhos se tornaram realidade quando seus irmãos precisaram viajar até o Egito para comprar trigo devido à escassez de alimentos na região, como conta a história em Gênesis 42, 9. Nesse momento, José já era a pessoa de maior autoridade no Egito, desempenhando o papel de governador. Em um certo dia, José recebeu a missão de seu pai de ir ao encontro de seus irmãos para conferir como estava indo o rebanho. No entanto, movidos por ciúmes, seus irmãos planejaram um ato terrível. Pensaram em tirar a vida dele. Porém, graças à intervenção de Ruben, o irmão mais velho, esse plano nefasto foi frustrado, conforme narrado no livro de Gênesis 37, 22. Em vez de cometerem um ato tão terrível, eles decidiram lançar José em uma cova. Mas, enquanto estavam naquele lugar desolado, uma caravana de ismaelitas midianitas passou por ali e teve a ideia de vendê-lo. Assim, quando a caravana finalmente chegou ao Egito, José foi entregue pelos midianitas a Potifar, que era um alto oficial de Faraó. Essa reviravolta na história de José marca o início de uma jornada incrivelmente fascinante e repleta de desafios que o levará a lugares inimagináveis. José experimentou um notável sucesso enquanto trabalhava na casa de Potifar. Sua dedicação e habilidades o levaram a conquistar a posição de supervisor da residência, conforme mencionado no livro de Gênesis 39, 4. No entanto, a trama da história se intensifica quando a esposa de Potifar começa a nutrir sentimentos por José e tenta seduzi-lo, como descrito em Gênesis 39, 10. É importante destacar que, apesar das investidas da mulher, José permaneceu fiel aos seus princípios religiosos e a Deus, recusando-se a ceder às tentações. No ápice desse conflito, a esposa de Potifar conseguiu obter a roupa de José como prova de sua tentativa de sedução. Essa evidência acabou sendo usada de maneira maquiavélica para incriminar José. Potifar, movido pela confiança em sua esposa e acreditando na acusação, tomou a decisão drástica de enviar José para a prisão. Este é um momento crucial na história de José, que o levaria a enfrentar desafios ainda maiores em sua jornada. A prisão na qual José estava no Egito era destinada a presos políticos, um lugar desafiador e hostil. No entanto, mesmo em meio a essas adversidades, José foi abençoado por Deus,
e, rapidamente, conquistou uma posição de destaque entre os detentos. Enquanto estava na prisão, ele cruzou o caminho de 2 funcionários da corte de Faraó, o padeiro e o copeiro. Em uma noite, ambos tiveram sonhos intrigantes e coube a José a tarefa de interpretá-los. É importante ressaltar que, naquela época e na cultura oriental, os sonhos eram considerados como mensagens significativas e eram tratados com grande seriedade, desempenhando um papel crucial na vida das pessoas. O copeiro teve um sonho em que via uma videira com 3 ramos. Essa videira brotou, floresceu e produziu uvas, que ele espremeu em uma taça e entregou a Faraó. A interpretação desse sonho indicava que, dentro de 3 dias, o copeiro seria libertado da prisão e retornaria à sua posição original na corte de Faraó. Após explicar o significado do sonho, José fez um pedido ao copeiro, que ele se lembrasse de José quando estivesse novamente na presença de Faraó, na esperança de que pudesse ser libertado da prisão. Por outro lado, o padeiro teve um sonho no qual havia 3 cestos sobre a cabeça dele. O cesto superior estava repleto de pães e doces que Faraó apreciava, mas aves vieram e se alimentaram do conteúdo do cesto que estava sobre a cabeça do padeiro. A interpretação desse sonho era sombria. Em 3 dias, Faraó ordenaria que o padeiro fosse executado, pendurando sua cabeça em uma árvore, e os pássaros se alimentariam de sua carne. Há cerca de 2 anos após interpretar sonhos na prisão, o Faraó teve um novo sonho que o perturbou profundamente. Dessa vez, nenhum de seus magos ou conselheiros conseguiu decifrar o enigma. Foi nesse momento que o copeiro, lembrando-se de José, recomendou ao Faraó que o chamasse ao palácio para tentar resolver esse mistério. O Faraó então compartilhou com José os detalhes de seus sonhos intrigantes. No primeiro sonho, o Faraó viu-se à margem do majestoso rio Nilo, onde 7 vacas gordas emergiram e começaram a pastar luxuriantemente. Logo após, surgiram 7 vacas magras que devoraram as vacas gordas. Mesmo depois de consumirem as vacas gordas, as magras permaneceram famintas. No segundo sonho, o Faraó testemunhou 7 espigas de cereal robustas e saudáveis crescendo juntas em um só pé. Logo depois, apareceram 7 espigas secas e murchas, que engoliram as espigas saudáveis e viçosas. José então explicou ao Faraó que ambos os sonhos eram, na verdade, uma única visão divina. Essa visão retratava o plano de Deus para o Egito. Nos próximos 7 anos, a terra do Egito experimentaria abundância e fartura inigualáveis. No entanto, essa prosperidade seria seguida por 7 anos de escassez e fome tão devastadoras que as memórias dos anos de fartura seriam praticamente apagadas. No momento em que José interpretou o sonho de Faraó, Deus não apenas lhe concedeu a habilidade de compreender os desígnios divinos, mas também lhe deu a sabedoria para elaborar um plano que ajudaria o Egito a enfrentar os difíceis 7 anos de crise que se aproximavam. Como resultado, Faraó reconheceu a grande inteligência de José e o nomeou como o 2º homem mais poderoso do Egito, ficando atrás apenas do próprio Faraó. Você pode encontrar essa história no livro de Gênesis, capítulo 41, versículo 41. O cargo ocupado por José tinha o título de vizir no Oriente Antigo. Essa posição era a mais alta na administração egípcia e incluía várias responsabilidades essenciais, como gerenciar o tesouro, supervisionar questões de justiça e garantir que os decretos reais fossem executados de forma eficaz. Depois de assumir o cargo de governador do Egito, José adotou um nome egípcio, Zafenat-Paneia, como era costume naquela época, como está registrado em Gênesis 41:45. Além disso, ele se casou com Asenate, que era filha de um sacerdote da cidade de On. O casal teve 2 filhos, Manassés e Efraim. Mais tarde, esses 2 filhos de José desempenharam um papel importante como representantes de seu pai entre os filhos de Jacó, quando as tribos de Israel foram organizadas. Essa história também pode ser encontrada na Bíblia. Diante da fome que assolava a terra, surgiu o rumor de que o Egito estava repleto de provisões. Esse boato impeliu os irmãos de José a empreender uma jornada até lá, em busca de auxílio. No início, somente José os reconheceu, conforme está registrado em Gênesis 42, versos 7 e 8. Contudo, mais adiante, após algumas provações impostas por José, conforme descrito em Gênesis 43:18, o líder do Egito revelou sua verdadeira identidade aos seus próprios irmãos. Esse encontro foi marcado por uma profunda carga emocional, conforme narrado em Gênesis 45.
Após a revelação de sua identidade, José tomou medidas para reunir seu pai e toda a sua família no Egito. O faraó também deu o seu apoio a essa decisão, conforme mencionado em Gênesis 47. Posteriormente, quando seu pai veio a falecer, José assumiu a responsabilidade pelos preparativos funerários. Ele ordenou que Jacó fosse embalsamado seguindo os costumes egípcios e o sepultou em Canaã, conforme era o último desejo de seu pai, conforme detalhado em Gênesis 50. Após uma vida repleta de acontecimentos, José finalmente compreendeu que todos os eventos que haviam ocorrido ao longo de sua jornada eram parte do plano divino. Ele percebeu que Deus havia usado sua vida como um instrumento para preservar Israel, como está registrado na Bíblia, nos livros de Gênesis 45, verso 7 e 50, verso 20. Depois desses momentos cruciais em sua vida, José continuou a viver no Egito até seus últimos dias, tendo alcançado a terceira geração de seus descendentes e vivido até a impressionante idade de 110 anos. Antes de sua partida, José fez questão de recordar a promessa feita por Deus a seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó, de que um dia o povo deles herdaria a tão sonhada terra prometida. Com grande fé, José pediu que, quando o momento chegasse e Deus libertasse os israelitas do Egito, seus restos mortais também fossem levados junto com eles, como um testemunho de sua crença na promessa divina. Assim, José partiu deste mundo com a confiança firme na promessa do Senhor. Anos mais tarde, Moisés relembrou o desejo de José e, conforme registrado no livro de Êxodo 13:19, garantiu que os ossos de José fossem cuidadosamente retirados do Egito. O sepultamento de José ocorreu em Siquém, em um pedaço de terra que seu pai, Jacó, havia adquirido, como narrado em Josué 24:32. Esse ato simbolizou não apenas a fidelidade de Deus à sua promessa, mas também a importância de honrar os desejos e a fé daqueles que vieram antes de nós. A história de José é uma narrativa de perseverança e fé inabalável em Deus, mesmo quando confrontado com desafios aparentemente insuperáveis. José enfrentou a traição de seus próprios irmãos, a escravidão no Egito e até mesmo a prisão injusta, mas nunca perdeu sua confiança na providência divina. Isso nos lembra da importância de manter uma fé sólida em nossa própria jornada espiritual. Independentemente das adversidades que enfrentamos, a confiança em Deus pode nos sustentar e guiar. A resiliência de José é evidente em sua capacidade de superar desafios pessoais e circunstâncias difíceis. Ele não se entregou ao desespero, mas continuou a dar o melhor de si, independentemente de sua situação. Isso nos ensina que em nossa vida espiritual também enfrentaremos dificuldades e tentações. A chave é perseverar, mesmo quando as coisas parecem sombrias, mantendo a esperança e a determinação. Um dos momentos mais tocantes da história de José é quando ele perdoa seus irmãos, que o haviam traído e vendido como escravo. Esse ato de perdão e reconciliação é um poderoso lembrete de como o perdão pode desempenhar um papel central em nossa vida espiritual. Perdoar os outros e buscar a reconciliação não apenas alivia nosso próprio fardo emocional, mas também nos aproxima de Deus, que é a fonte última de perdão e reconciliação. A história de José destaca a importância dos sonhos como um meio de comunicação divina. Os sonhos guiaram a jornada de José e o ajudaram a compreender a vontade de Deus. Isso nos convida a considerar o significado dos sonhos em nossa própria vida espiritual. Embora os sonhos nem sempre sejam literais, eles podem servir como mensagens e intuições que nos orientam em nossa jornada espiritual. José demonstrou uma notável integridade moral em sua vida, recusando-se a ceder à tentação moral representada pela esposa de Potifar. Sua decisão de manter padrões éticos elevados, mesmo quando ninguém estava observando, destaca a importância da integridade moral em nossa vida espiritual. Ela nos lembra que nossa espiritualidade se manifesta não apenas em momentos públicos, mas também em nossas escolhas diárias. A jornada de José também ressalta que todos têm um propósito e um chamado na vida. Ele foi colocado em posições de liderança e influência para cumprir um propósito maior, que era salvar sua família e o povo de Deus da fome. Isso nos encoraja a refletir sobre nosso próprio propósito e como podemos contribuir positivamente para o mundo por meio de nossa espiritualidade. Cada um de nós tem um papel a desempenhar na obra divina. Em resumo, a história de José é uma narrativa profundamente espiritual que nos convida a cultivar fé, resiliência, perdão, integridade moral
e um profundo senso de propósito em nossa vida espiritual. Ela nos lembra que, mesmo nas circunstâncias mais difíceis, podemos encontrar significado e crescimento espiritual se permanecermos fiéis aos nossos valores e confiarmos em Deus. José é um exemplo de como nossa jornada espiritual pode ser uma fonte de inspiração e transformação pessoal. Mas você sabia que o pai de José, Jacó, também desempenhou um papel crucial na história do povo de Deus na Terra? E que até já chegou a lutar com Jesus Cristo? Para saber mais, basta clicar no vídeo que está aparecendo aí na tela. Vou ficando por aqui, e Deus abençoe.